A paz do Senhor Jesus, amado e queridos irmãos em Cristo, mais um dia se passou, na presença do Senhor Jesus. Um dia quente, amados, muito quente, Achei até que estava na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, muito quente lá em cima. Meu Deus, Que quentura, Só Deus, E eu orando a Deus ainda, Senhor, cadê a pequena nuvem, Deus? Misericórdia. Tava quente, Mas Deus deu a graça para passar, por essa bênção de Deus, E eu preciso do sol, glória a Deus, Vamos dar graças a Deus, pelo nosso sol lindo, E na hora do almoço Deus tinha falado em meu coração, uma palavra muito conhecida até, para os irmãos, mas ela falou profundamente no meu coração. E eu vou estar compartilhando com os irmãos, os irmãos amados, irmãos em Cristo, algo que Deus falou em mim, Ele falou comigo, Espero que esteja também falando com cada um dos irmãos. Amém? Fica em Jeremias 18, vaso do oleiro. A palavra do Senhor veio a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou em sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer de outro vaso, conforme lhe bem pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez o oleiro? Ó casa de Israel, assim diz o Senhor: como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meu Deus, é tremendo, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, para começar ainda, eu quero lhe falar uma coisa. Você é precioso para o nosso Senhor Jesus. Não existe dinheiro, não existe nada nesse mundo que possa pagar a tua vida. A sua vida foi resgatada por um alto preço, o maior preço que pode se imaginar. Quando o nosso Senhor Jesus falou está consumado, Ele pagou nossas dívidas. Não tem preço a tua vida, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus falando em meu coração, veja bem, quando Ele fala com esse profeta Jeremias, com esse grande profeta Jeremias, Ele fala: Jeremias, desce. Meus irmãos, veja bem, muitas das vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, Deus fala para a gente fazer, mas a gente não fazemos. Veja bem, Jeremias, desce. Ele desceu. Para que ele desceu? Para que Deus pudesse falar com ele. Muitas das vezes, irmãos, na nossa vida, ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos Deus falar, ouvimos irmãos falar, ouvimos profecia, ouvimos tanta coisa, ouvimos criança falar com a gente, até mesmo, meu Deus, é tantas coisas. Deus fala de várias formas, em sonhos, Deus traz a revelação e Ele fala: desce, desce que eu vou falar contigo. Meus irmãos, não vamos ser teimosos. Quando o Espírito de Deus falar contigo, obedeça. Obedeça, porque Ele vai te dar uma revelação para a tua salvação. Vai dar uma revelação daquilo que você necessita. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não somos qualquer coisa. Não somos qualquer coisa. Somos imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus, do nosso Rei dos Reis. A luz que excede o mundo. Oh, meu Deus, como é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, quando Jeremias chega lá e o oleiro está moldando aquele vaso, ele se quebra na mão do oleiro. O que eu quero falar para você, homem de Deus, mulher de Deus? Por que foi quebrado esse vaso? Porque aquele vaso tinha algum trinco, aquele vaso ele já tinha alguma imperfeição, senão não teria quebrado.
Meus irmãos, deixa eu falar algo para o teu coração. Nós não podemos ter trincos. Somos vaso, não podemos ter trinco. Não podemos perder o valor. Porque um vaso quebrado ou um vaso trincado, ele não tem valor nenhum. Mas deixa eu falar uma coisa para a tua vida. Mesmo a gente estando quebrado, a gente estando imperfeito, veja bem, o oleiro, ele não pegou aquele vaso e jogou na lata do lixo. Ele não pegou aquele vaso e jogou como se não fosse nada. Não. Diferentemente, ele fez o que com aquele vaso, amado? Ele pegou e renovou. Com certeza, ele molhou com água, ele formou de novo o barro e foi moldando novamente aquele mesmo vaso. Meus irmãos, você não vai trocar você, é você. Aprenda uma coisa, Deus vai trazer restauração para a tua vida, você. É você que vai ser restaurado. Entendeu, meus irmãos? Não vamos tampar esses trincos, vamos deixar, porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente escondemos coisas. A gente escondemos tanta coisa dentro da gente, os nossos sentimentos, ou é algo que fazemos, ou é algo que já foi feito, e aquilo fica corroendo a gente, e fica difícil o nosso oleiro trabalhar. Porque primeiro a gente tem que deixar ele trabalhar. A gente tem que estar lá de prontidão, ali sobre as rodas, aonde ele vai te molhar com o Espírito de Deus. A água da vida, ele vai te molhar. Meus irmãos, a luz do Senhor Jesus, a luz de Deus está sobre a tua vida. A luz de Deus, quando ela reflete sobre águas cristalinas, ela reflete ela. Se ela tiver sobre a lama, sobre uma poça suja, sobre algo onde há sujeira, não tem como a luz de Deus refletir. Glória a Deus. Não tem como a luz de Deus resplandecer. Ela está lá, continua lá. Só que ela não vai iluminar. Ela não vai clarear a tua vida. Entendeu, meus irmãos? Então vamos tirar. Tem muitas formas que Deus trabalha para sermos vaso de honra. Não fica preocupado em que posição que você vai ser o vaso, meus irmãos. Tem gente querendo ser aquele vaso que quer ficar no melhor lugar, pelo amor de Deus. O oleiro sabe que tipo de vaso que você é. Aonde você vai ficar mais lindo. Em qual prateleira. Em qual setor daquele lugar que você vai ficar lindo. E todos que olhar vai ver você lindo. Independente se você é um vaso grande ou se você é um vaso pequeno. O importante é que o oleiro fez você. Ele te restaurou, ele te moldou, ele te pintou, ele aperfeiçoou você, te deu verniz, deixou aquele vaso maravilhoso para a honra e glória dele, da forma dele, do jeito que ele quer, ele vai te moldar. Não fique preocupado com isso, meus irmãos. Vamos se preocupar em não ter rachaduras, frisos, maquiagem. Entendeu, meus irmãos? Não vamos ficar preocupados com isso. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos se prontificar diante de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para falar para nós. Vamos pedir Deus discernimento do que temos que fazer diante dele, para tirar todas as marras espiritual, para tirar tudo aquilo que não presta da nossa vida, para que possamos ser água cristalina, que não possamos ser uma água lameada. Você entendeu, meus irmãos? Para que a luz de Deus possa refletir, e ela só vai refletir em águas cristalinas. Ela não vai refletir aonde tem lama, onde tem sujeira. Glória a Deus. Não adianta, tem coisa que não tem como. Ou a gente serve a Deus, você entendeu? Ou fica difícil Deus moldar a gente.
A gente já fazendo tudo que a gente acha que é bom. Meus irmãos, ele tem que mudar muito a gente. É muita coisa para ser mudado, meus irmãos. O tempo é curto. Vivemos aonde o tempo está se acabando, está se esgotando. Não vamos ser tolos. Não vamos ser como as virgens loucas. Meus irmãos, vamos ser como as virgens sábias. Aquela que carrega o azeite na lamparina. Que quando o nosso Senhor Jesus, nosso noivo, voltar para nós, e a gente esteja preparado. Não é verdade? Glória a Deus. Oh, meu Deus, como Deus é tremendo, meus irmãos. Vamos deixar a luz de Deus brilhar em nós. Não fica preocupado também, né? Mas, irmão, eu não consigo. Consegue, meus irmãos. Oh, glória a Deus, entra na posição, toma posição diante de Deus. Deus, ele vai fazer coisa tremenda, coisa que você não espera vai acontecer na tua vida. Às vezes ficamos preocupados com tanta coisa. Não fica não. Não fica não, pensa só em servir a Deus. A palavra de Deus fala, busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro você busca, ele te restaura, ele faz você um vaso de honra. Aí depois ele vai acertando as coisas nesse vaso. Entendeu, meus irmãos? Primeiro ele vai te desmanchar, quebrar, dar glória a Deus pela dificuldade. Tem coisa que tem que acontecer na vida do crente. Por que tem que acontecer? Porque você é um escolhido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, você é um escolhido, dá glória a Deus. Fala, Senhor, obrigado mesmo. Por isso, eu preciso estar mais de joelho dobrado diante do Senhor. Eu preciso mais estar no meu secreto, no meu quarto, louvando o seu nome, conversando com o Senhor. Quantas das vezes, passa dia, entra dia, a gente não louva a Deus, a gente não dobra o joelho, meus irmãos? Como que Deus vai trabalhar na nossa vida? Então tem que ter a dificuldade, sim, dá glória a Deus pela dificuldade. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus se você estiver na bênção também. Dá glória a Deus. Lembra quando você teve a dificuldade? Dá mais glória a Deus ainda quando você estiver na bênção, quando a tua vitória chegar. Mas primeiro peça para te arrumar. Tem coisas que primeiro a gente tem que se consertar, porque existe a vida eterna, existe salvação. E para ter salvação tem que ter arrependimento, tem tantas coisas que tem que ser acertada. Nós não vai entrar de qualquer jeito no reino de Deus. A palavra de Deus fala que o reino de Deus é ganhar da força. Como que a gente vai entrar de qualquer jeito? Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade, irmãos? Sejamos pessoas que temente a Deus. Vai dar tudo certo, meus irmãos. Em nome de Jesus, abra a tua mão, estenda a tua mão para o alto, glorifique o nome do Senhor. Ele vai fazer maravilhas na tua vida, primeiramente consertando ela, primeiramente restaurando ela, primeiramente acertando, moldando tudo que tem que ser moldado. Tem coisa que tem que ser arrancada de dentro de nós. Como que nós vai servir a Deus? Como que nós vai dar o nosso testemunho verdadeiro diante do altar do Senhor? Deus precisa mexer em muitas coisas na nossa vida. Primeiro para a gente ter o reino dos céus. E depois, meus irmãos, para que as pessoas possam olhar para nós e ver a luz do céu em nós. A luz brilhando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Eu espero que essa palavra toque em seu coração como tocou no meu. Não é verdade? Espero que Deus venha fazer prodígios em tua vida, venha fazer maravilhas, sabe? Que te traga salvação verdadeira. A verdadeira salvação do Evangelho. A verdadeira paz que excede todo o seu entendimento. Tá, meus irmãos? Muitas vezes sofremos por falta de conhecimento. Leia a Bíblia, irmãos. Busque em Deus. Busca intimidade com o Senhor. Não fica preocupado, é teu melhor amigo. Nós não estamos falando de qualquer um, glória a Deus. Nós estamos falando do nosso melhor amigo. Aquele que realmente entende o que a gente sente. Se você for falar para um pastor, ou for falar para qualquer amigo seu, ou para tua esposa, para quem você quiser, eles não vão entender. Você que nem nosso Senhor Jesus.
Nosso Senhor Jesus, ele vai te entender. Entendeu? Mesmo se você estiver errado, ele vai aqui, ó, falar, tá errado, meu irmão. Não é assim não, querido. Vem aqui, vem aqui. Eu vou explicar para você como é que tá tudo errado isso daí na tua vida. Vamos endireitar esse caminho. Né? Como que você vai andar torto desse jeito? Não tem como. Como que você vai ficar capengando? Não, não, não. Não, vamos firmar essas pernas aí, vamos dar uma ajeitada nessa costa, né? Para ele endireitar a tua vida, meus irmãos, endireitar o teu caminhado, o teu andar, tá? Porque Jesus, ele é lindo e ele vai salvar a nossa vida, a nossa casa, não é verdade? Necessitamos nesses últimos tempos aqui sobre a face da terra de buscar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, aquele que realmente toca em nosso coração, aquele que realmente venha para nós, para que possamos realmente ter a nossa salvação. E para isso temos que ser quebrados verdadeiramente, né? Verdadeiramente temos que ser quebrados. E tem coisa que às vezes a gente fala, não, mas Deus isso daqui ele não faz questão. Meus irmãos, ele faz sim. Ele faz questão sim, tá? Por isso que ele quebra. É por isso que vem a palavra do oleiro. Por isso que ele vai quebrar a cada um de nós. E vai moldar conforme ele quer. E não se preocupe em que lugar que você tá. Porque às vezes a gente fica olhando. Ai, aquele vaso tá lá na... Não, meu irmão, não fica preocupado com isso não, meus irmãos. Em que posição que você vai ficar como vaso. O importante é que o oleiro, ele vai transformar você naquele vaso precioso. Aquele vaso com mais valor, um vaso que ninguém vai poder tirar das mãos dele, porque você vai ser um vaso de honra. Glória a Deus, tá bom, meus irmãos? Fique essa palavra no coração de cada irmão. Espero que o amado e doce Espírito Santo cubra vocês de bênçãos, cubra vocês de conhecimento, que venha encher. Principalmente, eu sempre peço para o Espírito Santo encher a minha casa, encher o meu coração, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, dificilmente ela vai cair na cilada do demônio. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a tua vida grandemente, fica a paz no seu coração e que Deus abençoe. Amém.